Cristo é o autor da organização na igreja. Ele organizou sua igreja para partilhar o Evangelho com o mundo. Através de sua igreja, ele revela a extensão do seu amor. Em sua igreja, que é a embaixada do Reino Celestial, somos abrigados do poder de Satanás e restaurados à imagem de Deus. A igreja é a família visível de Deus, cujo companheirismo e atividades são reflexo da sociedade celestial, da qual ela é parte. O princípio básico da organização é o amor. Pastor Gorski, por que é necessária a organização na igreja? A organização é fundamental para a missão da igreja. Nós vemos alguns exemplos citados na Bíblia de como a organização foi e é necessária. Um exemplo apresentado na lição é o povo de Israel e seu líder Moisés. Moisés passava o dia todo atendendo o povo. Isso não era bom nem para ele, Moisés, nem para o povo. Foi então que Jetro, sogro de Moisés, ao ver isto, percebeu que ele não suportaria esta atividade por muito tempo. O excesso de atividade, mesmo para Deus, raramente vale a pena. Quando perdemos a saúde, nada mais podemos realizar. A organização não apenas nos ajuda a ser mais eficientes, mas também protege a nossa saúde. Moisés então procurou líderes que o ajudassem, homens capazes e tementes a Deus. Na Igreja Adventista, que no seu início era uma associação livre, logo se percebeu a necessidade de uma organização. Ela não foi instituída por causa do controle hierárquico, mas para dar direção, apoio e coerência à participação de cada crente na obra do Senhor. Tivemos uma árdua luta para estabelecer a organização. Apesar do Senhor dar testemunho após testemunho a esse respeito, a oposição era forte e teve de ser enfrentada repetidas vezes. Sabíamos que o Senhor Deus de Israel nos estava dirigindo e guiando pela sua providência. Empenhamo-nos na obra da organização e uma evidente prosperidade acompanhou este movimento progressista. Essa organização é que tornou possível a nossa denominação estabelecer escolas, hospitais, centros de assistência social, missões, igrejas e casas publicadoras. Mas às vezes, pastor, nós temos a impressão que a organização atrapalha. Por que isso acontece? O erro não é resultado da organização, mas de fazer-se de tudo motivo de organização e se esquecer da ligação com o líder maior, que é Jesus Cristo. Para que a organização funcione de acordo com as leis celestiais, é necessário que as pessoas da liderança sejam puras, que tenham motivos elevados, princípios justos e maneiras gentis. Moisés, ao escolher os líderes que o ajudariam, procurou estas qualidades. Hoje, quando escolhemos os líderes para a nossa igreja, devemos levar em conta estas qualidades também. Já que o senhor começou a falar sobre liderança, fale um pouco mais a respeito da liderança na igreja. Como deve ser o líder em nossa igreja? Normalmente, pelos padrões mundanos, o líder é avaliado por seus diplomas, pelo número de pessoas que ele controla, por suas habilidades intelectuais e mesmo por quanto ganha no final do mês ou por suas propriedades e bens. Mas para a Igreja de Cristo, o verdadeiro teste de qualidade para um líder é a resposta que ele der à seguinte pergunta: você está interessado em servir aos outros? Ninguém pode dirigir com eficiência sem antes ter aprendido a obedecer. Todos que são escolhidos para servir a igreja nos cargos de liderança, desde administradores, secretárias, diáconos, professores de escola sabatina,
Todos devem agir de acordo com a vontade de Deus. Devem ser homens ou mulheres, jovens ou adultos, sensatos, consagrados a Deus. A lição ainda menciona algumas qualidades do líder. Deve ser irrepreensível, não deve ter sido convertido há pouco tempo. Como uma planta, o líder deve ter suas raízes bem fortes, firmadas em Jesus. Deve ter boa reputação, e isto não só entre os membros da igreja, mas principalmente também entre os descrentes. E relembrando o conselho de Jetro a Moisés, vemos em Êxodo 18, 21, que ele procurou escolher homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que não falavam mentiras e que aborreciam a avareza, sempre dispostos a servir sem egoísmo. Devemos estar unidos a Cristo e cada um procurar o bem e a felicidade dos outros. Temos uma tarefa global a cumprir, isto é, pregar o Evangelho a todos e em todos os lugares. E isto exige cuidadoso planejamento e ação conjunta. Há força na união, porém há fraqueza e derrota quando estamos divididos. Lembrem-se sempre do seguinte: o princípio básico da organização divina é o amor.